Salve, salve, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula no nosso canal do Estudo da Física com o professor Jojo. Nessa aula, continuando, iremos falar sobre a transformação isobárica, ou lei de Charles e Gay-Lussac. Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que estudar os gases é estudar as variáveis de estado desse gás. Vocês lembram na aula passada de transformação isocórica que a gente disse que o gás está no estado macroscópico e que o seu estudo está relacionado com as variáveis de estado de pressão, temperatura e volume. E que na transformação isocórica, nós temos o volume constante. Portanto, as variáveis de estado que estão mudando durante a transformação são pressão e temperatura. E essa mudança ela é diretamente proporcional, sendo que se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Certo? Pois bem, nessa transformação da aula de hoje, que é a transformação isobárica, nós temos o quê? Nós temos que a pressão ela é constante. Tá? Essa pressão aqui, ela vai permanecer sempre constante. Tudo bem? Então, quais são as variáveis de estado que mudam? Volume e temperatura, elas sofrem variação durante essa transformação, tá? Veja nessa figura que eu tenho embaixo aqui, tá? Ela representa uma transformação isobárica, ou seja, a pressão continua sempre constante. Quem que representa a pressão pra gente? Um pezinho no êmbolo, tá? Esse peso exerce uma pressão medida em atmosfera. Então, no estado inicial, nós temos o volume inicial, que é igual a V, e a temperatura inicial, que é igual a T. Após sofrer uma transformação cuja pressão ela é constante, nós temos o estado final dela, né, onde nós temos o volume final, que ele falou que é 2V, então a temperatura final é igual a 2T. Por quê? Veja bem, se o volume final ele foi dobrado em relação ao volume inicial, obrigatoriamente a temperatura final também será dobrada com relação à temperatura inicial, certo? Pois bem, então, ó, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais na transformação isobárica, perfeito? Beleza. Bom, a equação da transformação isobárica é dada por essa expressãozinha aqui, tá? Fala o seguinte, ó, volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, tá? A temperatura é medida em Kelvin e o volume é medido em litros, tá? Bom, um lembrete importante aqui para vocês é o seguinte, ó. A gente já sabe que se eu quiser transformar uma temperatura que está em graus Celsius para Kelvin, basta eu somar 273, né? Agora, se eu tiver uma temperatura em Fahrenheit e eu quiser achar ela em Kelvin, eu tenho que fazer essa conta, certo? Primeiro, eu vou subtrair 32 dessa temperatura, depois eu vou multiplicar por 5, dividir por 9, e o resultado é que eu vou somar por 273. Então, se usar essa equação, vai dar certo. Outra coisa importante, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então, quando precisar fazer transformações, a gente pode estar usando essas equações para fazer isso, tá? Bom, assim como na transformação isocórica, na transformação isobárica também tem os gráficos dessa transformação, tá? Então, veja esse primeiro gráfico aqui, tá? É um gráfico do volume em litros pela temperatura em Kelvin, tá? Então, ela tem um gráfico, é uma linha reta, e no 0 Kelvin, nós temos a curva pontilhada, porque ela não tem pressão e, consequentemente, tem volume. A curva representa para a gente a pressão, tá? E essa pressão, ela é sempre constante, tudo bem? E aí é o seguinte, ó, se eu tiver uma temperatura aqui, eu vou ter um volume aqui. Se eu aumentar essa temperatura, naturalmente, eu estou aumentando esse volume, tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume, tudo bem? Esse segundo gráfico tem a mesma representação. A curva representa a pressão para a gente, tá?
Só que ela é do volume em litros pela temperatura em graus Celsius. Por isso que ela vai até ao menos 273. E ela vai ser pontilhada aqui na ponta pelo mesmo motivo. No zero absoluto não tem pressão, não tem volume, não tem temperatura, tá bom? Vamos lá. Bom, a pressão em atmosfera, ela sempre vai ser um gráfico constante com relação ao volume e também com relação à temperatura. Então veja que aqui eu tenho um gráfico e esse gráfico ele é constante. O que significa isso? Não interessa o volume que eu coloque aqui, tá? Se eu aumento o volume ou eu diminuo o volume, tanto faz, a pressão sempre vai ser a mesma. Aqui também, tá? Se eu tiver uma temperatura T1 e eu aumento a temperatura para T2, ou se eu diminuo de T2 para T1, não interessa, a pressão sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque a pressão é sempre constante em relação ao volume e à temperatura na transformação isobárica. Tudo bem? Então não pode esquecer isso, tá? Bom, nessa parte aqui eu tenho um lembretezinho sobre as escalas de transformações de litro e de centímetro cúbico, tá? Então tá aqui, ó. Quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Se eu quiser passar do maior para o menor, tá? Eu multiplico por 10. Se eu quiser passar do menor para o maior, o que eu faço? Eu vou dividir por 10, tá? Nessa de baixo, eu tenho o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Se eu quiser passar do maior para o menor, o que eu faço? Multiplica por 1000. Se eu quiser passar do menor para o maior, o que eu faço? Divido por 1000, tudo bem? Bom, é isso que você precisa saber sobre transformação isocórica. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente usar o que nós aprendemos. Acompanhe a leitura comigo. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 centímetros cúbicos. Então esse é o volume inicial, 800 centímetros cúbicos. Bom, problema, eu não posso de jeito nenhum trabalhar em centímetro cúbico. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar em litros. Para isso, você vai pegar o 800, vai dividir por 1000, isso vai dar 0,8 litros, tá? Esse é o valor que você vai ter. A temperatura inicial, ele falou para mim que é de menos 23 graus Celsius. Eu também não posso trabalhar em graus Celsius, tenho que trabalhar em Kelvin. Então, vou somar 273. Isso vai dar 250 Kelvin, tá? Em uma dada pressão. Qual a temperatura registrada quando a massa gasosa na mesma pressão? Então, veja, ó, eu tinha o gás no estado inicial a uma pressão, e esse gás vai sofrer uma transformação gasosa, mas vai permanecer na mesma pressão, certo? Então, nesse caso, eu quero saber que temperatura isso vai acontecer, sabendo que o seu volume final é de 1,6 litros, tá ok? Bom, perfeito. Como é que eu faço esse exercício? Eu posso fazer de duas maneiras. Então, vamos fazer a primeira maneira aqui. Primeira forma. Bom, primeira maneira é usar a fórmula direto. Então, olha lá. V0 sobre T0 é igual a V sobre T. Substitui os valores, né? Quem que é o meu V0? O meu V0 vai ser 0,8. O meu T0 vai ser 250, tá? O meu V vai ser 1,6 e o meu T vai ser T. Multiplicando o cruzado, eu tenho 0,8 vezes T igual a 250 vezes 1,6. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então, vai ficar 0,8 vezes T é igual a 400. Então, T vai ser 400 dividido por 0,8. Então, fazendo essa divisão, isso é igual a 500 Kelvin, nossa resposta. Tudo bem? Veja que não é complicado, super fácil, né? Mas, professor, o senhor falou que tinha duas maneiras. Qual que é a segunda maneira? Bom, vamos fazer a segunda maneira, então. Olha só, da segunda forma, o que nós vamos fazer? É só você lembrar o seguinte, o nosso volume
é 1,6. 1,6 é 2 vezes 0,8. Então, nosso volume, ele é 2 vezes o volume inicial, certo? Bom, sabendo que volume e temperatura, eles são diretamente proporcional, então, se eu estou aumentando o volume 2 vezes, obrigatoriamente, a minha temperatura final vai ser 2 vezes a temperatura inicial, certo? Agora, quem que é a temperatura inicial? 250 Kelvin. Então, a minha temperatura vai ser 500 Kelvin. Então, veja que eu até posso ter duas maneiras para resolver exercício, mas eu vou ter a mesma resposta, tudo bem? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Selecione a opção do sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá? E até a nossa próxima aula. Aquele abraço.